Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a origem do Natal e até que ponto as testemunhas de Jeová tinham razão sobre isso. Então, bora pro vídeo! E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você já é inscrito, então curte o canal. Se você ainda não é inscrito, então já sabe, se inscreva neste canal. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E hoje eu quero falar sobre a origem do Natal e várias teorias que existem. Na verdade eu vou falar sobre duas teorias, tá? Mas existem várias teorias sobre a origem do Natal. Mas eu quero deixar bem claro que meu intuito não é fazer com que você que comemora Natal, você que gosta de comemorar Natal, deixe de comemorar Natal. Até porque eu acho que é uma festividade muito legal, tá? Eu curto as luzes, eu acho muito legal a decoração, é muito legal a família reunida, é legal você que vai se reunir com os seus amigos, mas nós vamos dar uma analisada assim na origem, né, do Natal, né? Acredito que muitas pessoas já tenham, né, um pouco dessa noção, né? E quando eu era testemunha de Jeová, não comemorava o Natal. Porém, isso era uma situação que me deixava muito triste. A época do Natal, eu ficava muito sozinha. Porque meu ex-marido, ele era descrente. E, assim, nos últimos anos ele até parou de ir na casa dos parentes dele. Mas eu ficava muito sozinha. Era uma época que eu ficava assim, eu não tinha meus filhos ainda. Então era uma época que eu ficava assim sozinha em casa, totalmente sozinha. E até certo ponto eles tinham razão sim, né? Jesus Cristo não nasceu dia 25 de dezembro, até porque a própria Bíblia, ela não diz exatamente quando Jesus nasceu, não tem... até historiadores já tentaram descobrir quando Jesus nasceu e não tem assim uma data certa, né? Não existe, mas... existem várias e várias origens do Natal. Na verdade, os povos, eles comemoravam várias formas. Era o solstício de verão, de inverno, muito antes da data do nascimento de Jesus Cristo, né? Eles comemoravam assim por vários motivos. Cada povo fazia a sua comemoração pelos seus motivos. Tô dando pra me ver bem, tem medo de depois não tá bom o áudio. Então assim, eles tinham assim, os motivos para comemorar. Existe vou começar pelo mais difícil, sabe? O povo viking, ele comemorava o solstício de inverno. O que acontece? Era uma época muito difícil, isso foi assim uns 20 mil anos, não dá para ter uma data certa também. E eram tempos difíceis, eles viviam num lugar que era 6 meses dia e 6 meses noite. E essa noite do dia 24, dia 25, era a noite mais escura. Eles já estavam muito tempo no escuro. Então eles, durante o verão, né, que eram 6 meses dias, eles guardavam muita comida. E tinha que ser comida que não fosse perecível. Então aí vem o costume dos nozes, castanhas, essas coisas, né, carne dura, aquela carne que dá para você conservar muito tempo, né. E nesse dia do dia 24... era a noite mais escura, porém já era o final. Eles sabiam que logo depois já viria o verão. Então eles tinham muito medo daquela noite, porque era a noite mais sombria. Mas ao mesmo tempo eles sabiam que logo depois viria o sol. Então por isso que era o solstício, né? Então eles comemoravam aquilo para que acabasse aquele período de trevas, né? E o jovem, né, daquelas tribos, ele tinha que caçar um urso. E aí ele ia lá caçar o urso e voltava. No que ele voltava, ele voltava com aquele casaco, né? Ele tirava a pele do urso e ficava o sangue do urso, né? E junto com a neve, e dali se bolou assim o Papai Noel, que não é o Papai Noel que a gente vai ver depois, tá? E eles se juntavam assim em volta do pinheiro, porque o pinheiro, ele é uma árvore muito resistente. Então, apesar de ser 6 meses noite, o pinheiro, ele permanecia firme. Então eles colocavam muitas velas em volta dos pinheiros e se reuniam ali,
né? Então tinha todo esse ritual, né? Eles se davam presente da forma que dava, né? Enfim, era o Natal deles, né? Dos Vikings. Isso lá, uns 20 mil anos atrás. Aí você tem que pensar que vários povos vieram depois. Os egípcios comemoravam de outras formas. Se vocês forem estudar e pesquisar ao longo da história, várias outras pessoas, vários outros povos comemoravam essa data de outras formas, né? E aí nós vamos pular um pouco o tempo, vamos avançar muito tempo, né? Já logo depois que Jesus Cristo veio à Terra, os cristãos, assim, logo depois que Jesus morreu, os cristãos que ficaram na Terra, eles comemoravam a morte de Jesus, né? Inclusive, é justamente isso que as testemunhas de Jeová fazem, elas comemoram a morte. Até porque Jesus ele se tornou um mártir, um santo, então para aquela época fazia muito mais sentido você comemorar a morte de alguém que se tornou santo do que o nascimento. E até porque Jesus nunca disse o dia que ele nasceu, nunca disse para os seus apóstolos e nunca foi nenhuma data, não está na Bíblia a data que ele nasceu. Então os cristãos, os primeiros cristãos assim, logo depois que Jesus morreu, não comemoravam o nascimento de Jesus Cristo. Só que em 221 depois de Cristo, né, a igreja, né, na verdade, os romanos eles já seguiam a religião deles, a religião romana, e eles perseguiam os cristãos, né, tinha toda aquela situação, eles perseguiam. E os romanos eles começaram a perceber que o movimento cristão estava crescendo demais, e que não ia adiantar ficar perseguindo os cristãos, então a melhor forma foi abraçá-los entre aspas. Então eles cristianizaram a religião dos romanos. Então eles meio que tornaram, assim, se você está duvidando, é só você pesquisar a história aí, tá? Então em 221 depois de Cristo, a igreja propôs que o aniversário de Jesus Cristo fosse já no dia 24 para o 25 de dezembro. Por quê? Porque eles já comemoravam. Então não ia ser uma data estranha, porque para aquele povo romano que não era cristão, ter que aceitar uma religião nova não seria uma coisa muito brusca, eles conseguiriam aceitar de boa, não ia ser uma coisa imposta, assim, ia ser uma coisa difícil deles aceitarem essa nova religião, né? Então eles começaram a tornar aquilo. E um detalhe é que, na verdade, essa data era a data que eles comemoravam o dia do deus Mitra. Então o povo romano já comemorava o aniversário do deus Mitra nessa data. E aí eles só mudaram o nome, né, para o dia de Jesus Cristo. E também o solstício era a volta do sol. E a volta do sol era o quê? A salvação. Porque você fica sem o sol, você perde a lavoura, vem a fome, enfim. Então o sol era a salvação depois de tanto tempo sem sol. Então eles começaram, como eu vou dizer, a misturar as coisas. Se o sol é a salvação e a gente está comemorando o solstício e Jesus Cristo é a salvação, então vamos botar tudo na mesma data. Agora vamos ver que na tradição assim mais antiga ainda, se você for voltar, eles acreditavam que quem dava presentes para as crianças eram os duendes. Até então não existia Papai Noel, isso nesse povo europeu aqui, né? Já os Vikings era aquele Papai Noel lá que não era um velho, era um jovem que trazia o urso. Na verdade eles iam comer aquele urso, né? O urso dá para alimentar a aldeia inteira, né? Só que ele vinha vestido com aquele casaco de pele do urso, todo ensanguentado. Então assim, era um presente, né? Imagina você passar vários meses comendo frutas secas e aí você comer uma carne a um banquete. Então para eles era uma espécie de Papai Noel, mas não era o Papai Noel. Aqui, antes, né, dos romanos cristianizarem a religião deles, eles acreditavam que eram os duendes que davam presentes para as crianças, né? E nessa época existia um bispo que ele se chamava Nicolau. Esse Nicolau, ele era um benfeitor, ele ajudava os pobres, ele tinha assim este costume de ajudar os pobres.
Inclusive tem uma lenda que ele dava o dote para as mulheres que não poderiam se casar, porque a mulher ela tinha que pagar para casar. Então ele dava esse dote para a mulher e ela poderia se casar, porque a mulher ela tinha duas opções naquela época: ou casar ou virar mulher de rua. Vocês entenderam, né? Mulher de rua. O que era uma desgraça para uma mulher, ser uma mulher de rua. Só que uma mulher só pode casar se tivesse o dote. Olha que tristeza, né, para a mulher. Então ele ajudava essas mulheres que não poderiam se casar, ele dava o dote. E também costumava ajudar, assim, a população mais pobre, costumava, assim, ajudar crianças mais pobres. Então a igreja, depois que ele morreu, transformou ele num santo, por isso que virou o São Nicolau. Tanto que se você pesquisar São Nicolau no Google, você vai ver que ele tá de vermelho, com chapéu de bispo, todinho de vermelho, que era a tradição daquela época. E isso virou, assim, o primeiro Papai Noel cristão. E foi assim durante muitos anos, até que nós vamos chegar na época dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele meio que mercantiliza tudo, né? Veio a Revolução Industrial, veio o capitalismo. Não estou dizendo que isso é culpa do capitalismo, porque não foi o capitalismo que criou o Papai Noel, mas o capitalismo ele se apoderou da situação para tirar proveito. Então aí, até pesquisei aqui, tem o nome da pessoa, vou deixar na descrição. Tinha um desenhista norte-americano chamado Thomas Nast. Então ele reformulou essa ideia de Papai Noel. Não é mais o São Nicolau. Ele colocou um velhinho simpático, vestido de vermelho, né? E ele fazia os desenhos bonitos, com crianças em volta, entregando presentes para as crianças, enfim, para que estimulasse, né? Para que os pais, deixa eu ver se eu coloquei o ano aqui, foi o ano de 1800 e... eu faço a pesquisa aqui, ó, 1882. Então, em 1882, ele foi lá e reformulou a imagem do Papai Noel. E aí, por que é o Polo Norte? O Polo Norte, gente, o Polo Norte ele não pertencia a nenhum país. Então, nenhum país poderia reivindicar para si a imagem do Papai Noel. Então, o Papai Noel ele virou uma coisa assim, qualquer país pode usar e ninguém vai ter que pagar pelos direitos de usar a imagem do Papai Noel, né? Tanto que o Papai Noel é pro mundo inteiro, né? E nesse rolê todo, né, de pegar a imagem do Papai Noel para convencer os pais de comprar presente para as crianças no Natal, chegamos a quem? A Coca-Cola. Então, tanto que até eu, assim, eu lembro muito de Papai Noel, me vem na cabeça, assim, a Coca-Cola. A Coca-Cola era uma bebida preta. Mas por que quando a gente pensa em Coca-Cola, a gente pensa no vermelho? Inclusive, quem estuda marketing sabe que tem que estudar o marketing da Coca-Cola. A Coca-Cola ela é a mestra de marketing, né? E assim, a Coca-Cola ela se expandiu para o mundo inteiro, que era uma bebida que não era muito saborosa. Até poderia vir aqui para contar a história da Coca-Cola, que a Coca-Cola foi uma bebida meio que acidental, né? Antigamente não existia comprimido como a gente vê hoje, né? Qualquer tipo de remédio, medicação, era em xarope. E o cara sofria, esqueci o nome do cara, mas eu posso fazer a pesquisa, com muitas dores de cabeça. E ele queria criar um xarope para dor de cabeça, tanto que ele exagerou na Coca, né? E acabou criando a Coca-Cola. Criou o xarope. O xarope era saboroso, ele adicionou água gaseificada e falou, nossa, que coisa boa, vou vender para comercializar. Mas não vendia muito, aliás, vendia nada, né? Até que ele se apoderou da imagem do Papai Noel. Então, é isso. Não tô aqui para estragar o Natal de ninguém. Eu desejo do fundo do coração que você tenha tido um Feliz Natal. Se você comemora o Natal, continue comemorando o Natal, porque eu penso o seguinte, que Deus, Jesus, seja lá no que você acredita, não se importa se você comemora isso ou deixa de comemorar, até porque as suas atitudes e as suas boas ações, elas têm que ser o ano inteiro, né? Elas não são apenas no dia de Natal, não é mesmo? E agora eu vou dizer o que eu penso, assim, a respeito lá do Salão do Reino. É bem complicado, porque lá se você tem a família inteira dentro do Salão do Reino,
tá ok. Agora, se você tá no caso que era eu, que era só você, que é TJ, você vai sofrer muito com a solidão. Mas eu tava vendo que não é só TJ que sofre com a solidão do Natal. A minha mãe não gosta do Natal. A minha mãe, ela passou fome na infância, ela veio do Nordeste, veio fugido de lá do Nordeste. Quando ela chegou aqui em São Paulo, ela passou tanta fome que você via os ossos dela, ela era bem magrela, sentia muitos problemas de anemia, problemas de saúde por falta de alimentação. Então, assim, ela não tem boas lembranças do Natal. Só que eu tava vendo ontem que muita gente também não tem boas lembranças do Natal. Muita gente tem algumas tristezas do Natal, justamente por se sentirem sozinhas. Caso esse tripé não tá legal, gente. Caso esse seja o seu caso, sinta-se abraçado, tá? Então, um abraço meu pra você. Eu não sei quais são os próximos vídeos desse canal até o final do ano. Já fiz a vinheta pro ano que vem. Eu vou mudar a vinheta, eu já fiz, já postei. Depois você me diz se você gostou da próxima vinheta, porque sinceramente eu estou enjoada dessa vinheta que eu tô usando, que eu só mudei a foto, mas estou usando o mesmo som há 2 anos. Então agora 2022 eu mudei a música, eu coloquei a trava na pose, porque eu gosto muito daquela música, eu acho muito legal, ela é bem moderna, ela é bem assim pra cima. E eu acho que é isso que a gente precisa para 2021, de um up, de alegria, enfim. Desejo também para você um feliz ano novo, caso eu não venha gravar até o ano novo. Não sei se gravo, não pretendo gravar o que eu vou fazer, quais são os meus planos, porque eu não pretendo dizer quais são meus planos para 2022, porque eu prefiro deixar acontecer naturalmente. Mas eu tenho o sonho de conseguir 5.000 inscritos até 2022, faltam menos de 200, isso, né? Então até dia 31 de dezembro de 2021, me ajude então a chegar a 5.000 inscritos, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui e ainda não deu seu like, aproveite e dê seu like agora. Se inscreva, curte, comenta, compartilha e beijo, gente. Fui. Feliz Natal.